Eu sou Milena Fernandes, estudante de Letras Vernáculas na UFBA e integrante do projeto Vertentes, e sobre a orientação da professora Maria Cristina, venho apresentar meu trabalho de iniciação científica que investiga que português encontramos nas legendas e dublagens de filmes estrangeiros, fazendo um recorte com os filmes de comédia. O principal objetivo desse trabalho é verificar quais características do português brasileiro encontramos nas legendas e dublagens de filmes e séries, partindo da justificativa de que as plataformas de streaming disponibilizam legendas e dublagens do português falado tanto no Brasil como do português de Portugal. Então, sendo assim, nós nos questionamos durante a construção desse trabalho de quais seriam esses fenômenos que caracterizariam o português brasileiro em relação ao português de Portugal. Quanto às características do português brasileiro que são mais importantes para esse trabalho, eu destaco a não concordância entre os substantivos do sintagma nominal e na relação sujeito-verbal, a realização do sujeito pronominal, a posição do elemento interrogativo, o uso do pronome sujeito-ele, variações na posição de objeto direto, a substituição pronominal, a variação nas orações negativas e a clivagem do interrogativo que. Bom, para a construção desse trabalho, partimos de duas hipóteses iniciais. A primeira é a respeito da seleção. Então, os legendadores e dubladores selecionariam fenômenos linguísticos menos estigmatizados socialmente sobre a avaliação, partindo da avaliação que os falantes fazem das variantes linguísticas. A segunda é quanto às mídias de grande alcance e o seu papel na propagação da língua. Ou seja, como esses veículos... as plataformas de streaming estão disponíveis para todas as regiões brasileiras, seriam também elas responsáveis pela difusão do português brasileiro, que poderia levar ao desaparecimento de marcas linguísticas regionais, ocasionando o predomínio de características pertencentes a regiões e grupos mais prestigiados. Então, como dito anteriormente, esse trabalho analisa filmes do gênero comédia, que podem ser classificados como filmes do tipo pastelão ou besterol, e que se busca um humor tão fácil que também podem ser caracterizados pela menor formalidade, havendo aí uma tentativa de aproximação com o vernáculo. Os filmes que foram analisados começam lá na década de 1995 com os Bad Boys, depois termina em 2024 com o filme de Férias da Família. Então, para a construção desse corpo, as legendas e as dublagens desses filmes aqui selecionados, foram transcritas e analisadas, e com isso chegamos ao seguinte resultado. Um dos resultados mais interessantes que encontramos é quanto à maior ocorrência de interrogativas clivadas, que é uma característica fortíssima do português brasileiro, e que ocorreu na dublagem em maior número, na dublagem de 1995, com o filme Os Bad Boys, em relação às outras décadas. Por fim, eu ressalvo que não se verificou nesse corpus a ausência de fenômeno, ausência de concordância nominal e verbal, que são fenômenos característicos de situação de muita informalidade, mas de indivíduos de menor escolaridade e, portanto, estigmatizados. Também destaco a redução de morfologia verbal, que poderia refletir a falta de concordância entre o sujeito e o verbo, e tal falta é suprida pelo uso majoritário do pronome você como segunda pessoa e em pequena proporção o uso do agente como primeira pessoa do plural. Também destaco que o uso do gradual de algumas variantes consideradas inovadoras do português brasileiro, de acordo com as décadas, demonstra que a avaliação dos profissionais de tradução tem se modificado através do tempo, a exemplo do filme Bad Boy, de 1995, que parece ser a representação mais próxima, a representação máxima do português brasileiro, do português vernacular brasileiro, em relação aos outros filmes analisados. E, por fim, eu concluo que verificou-se que os textos de legendas acompanham a modalidade escrita, apesar de ser um texto que representa a fala dos personagens, enquanto que os textos da dublagem aproximam-se mais da modalidade falada. E esse comportamento parece estar sendo modificado gradualmente, também de acordo com as décadas. Eu agradeço a atenção de todos.